O que aconteceu ontem na sua vida? Teve show lá em Saquarema. A Shakira tem a participação do Alejandro Sanz. Só lá tortura. Nesse caso, participação do Vasco. Shakira Fute Vasco. Eu acho melhor a gente falar agora nesse programa. O Vasco ficou no empate com o Sampaio Correia e vai decidir a classificação do Carioca nos clássicos das rodadas finais. O VT Sabe o que é? foi mais rápido do que o meio-campo do Vasco. Não tinha melhores momentos, né? Então, olha, todos do jogo estavam neste VT com menos de que... Quantos tinham VT? 1,5? 42 segundos, menos que um Reels do Instagram. Oh, Vene Casagrande. Um story. Que isso? Olha, ontem realmente eu comecei, eu sentei para assistir o jogo e eu não aguentei, fui viver minha vida. Eu fui arrumar a mochila das meninas, sabe, quando eu me via, eu vou ver o jogo de novo. Eu sentava, não aguentava, era uma coisa assim que tava me dando agonia, Lucas Pedro. Foi um jogo feio, hein? Olha, eu costumo dizer que a regra do Campeonato Carioca é você ver partidas ruins e você pensar que você está desperdiçando 90 minutos do seu dia. Assim foi no sábado no Fla-Flu, assim foi no domingo, Madureira e Botafogo, e Vasco e Sampaio Correia. E, obviamente, Sampaio Correia não tem nada com isso, teve um ótimo resultado, conseguiu empatar com o Vasco dentro da sua casa, chegou a 13 pontos, vai chegar nas rodadas finais tendo condições, inclusive, de se classificar para as semifinais, e a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente não é por conta do Campeonato Carioca em si, e nem pelo desempenho, início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Correia, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas duas equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então, assim, cara... Você acha que... Como é o nome do estádio? Lorival. Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que, quando o Sampaio Corrêa sobe, em 2023, eles precisam reformar, né? Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um Lorivalzão. estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante para o futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar, o time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto, era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então, assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante. O Campeonato Carioca, cada vez mais, ele vai ficando pior. O Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem, e é cansativo, cara. É muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, e aí sim que me preocupa. Não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado. Tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso, e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase. Você acha, Vene, que não pode virar uma chavinha? Aliás, foi um debate que a gente teve aqui no ano passado, lembra? Talvez por mudar a competição, a logística também. Por exemplo, essa é uma logística de viagem mais cansativa, às vezes, do que você pegar um avião, como a para Volta Redonda também. Às vezes, você vai ter uma quilometragem grande, né? Foi por isso que o Flamengo optou por aceitou jogar no Mané Garrincha contra o Volta Redonda a jogar no Raulino de Oliveira. É menos cansativo. Porque a logística é menos cansativa. Parece meio porque a estrada, se você pegar um engarrafamento, um trânsito, um acidente, você fica ali parado. E é verdade. É uma viagem de carro. E querendo ou não, você ir para Brasília, você tem avião fretado, enfim, acho que é menos desgastante. E, de fato, é desgastante você viajar para Saquarema, querendo ou não. E eu concordo com o Pedrosa, o gramado horrível, mas eu acho que o Vasco não jogou mal por conta do gramado. Eu acho que o Vasco jogou mal por conta da atuação mesmo dos jogadores. Por exemplo, se você parar e analisar, o Vasco começou com 3 volantes, que é até
uma escalação que ele vem adotando nas últimas partidas. Você com 3 volantes, entre aspas, levar sufoco do Sampaio Corrêa em determinado momento, contra-ataque, é errado. Não faz o menor sentido isso acontecer. E, de fato, o Vasco fez mais uma partida bem fraca. Quero chamar a atenção de maneira negativa para o Tietê. Eu acho que eu esperava mais, sobretudo do Tietê. Ele fez uma partida muito abaixo. Desde quando chegou ao Vasco da Gama, para mim, foi a pior exibição dele. Mas o Vasco, em geral, fez uma exibição ruim. Foi uma partida muito ruim de se ver. E eu falei isso aqui no off, não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu comentei com vocês lá no camarim. Esse Campeonato Carioca é um dos piores que eu já vi no quesito nível técnico. Foi on aqui, você falou isso Eu ontem, falei né? on? Foi. É um dos piores, se não for o pior que eu venho acompanhando. Mas a produção, Vene, pode confirmar, mas se eu não me engano só teve uma vitória nessa rodada. Todos os outros jogos foram empate. E assim, empate sem gol, o que é justo, tá? Pelo futebol apresentado no Fla-Flu, por exemplo, Vasco e Sampaio Corrêa, mas aí eu também quero destacar o outro lado aqui da moeda. No caso do Sampaio Corrêa, Botafogo por exemplo, ganhou, Só né? o Madureira que ganhou do Botafogo. é isso. Foi o teve isso. único jogo que teve vitória no campeonato, Foi na só. rodada. E Foi que só nem o foi um Madureira. jogo bom também, não. Gente, Foi assim, porque os gols aconteceram e tal, por acaso. Mas no caso do Sampaio Corrêa, eu quero destacar um jogador. A gente vive vendo jogadores se destacando estadual e ganhando, por exemplo, oportunidades em clubes maiores. E falamos sempre por aqui que isso é um grande motivo positivo dessa Exatamente. competição. Teve o Lelê, que foi para o Fluminense, teve o Carlinhos, que hoje pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória. Tem um zagueiro do Sampaio Corrêa que já fez partidas interessantes, sobretudo contra o Botafogo também, Eduardo Churran. Tem até nome de craque, né? E ele fez uma boa partida também contra o Vasco. Assim, é um jogador que eu tenho certeza que vai conseguir digamos, um contrato melhor futuramente, Legal. de repente disputar uma Série B. Então tem o outro lado da moeda do Campeonato Carioca, que é bom ressaltar Tem também. lá, Lindoso. Lindoso tá no Madureira, né? É, mas ele começa assim, vai pro Botafogo, faz uma bonita carreira, né? Porque exemplo recente de zagueiro foi o Sérgio Rafael que veio aqui. Ele tá jogando na Ponte Preta. É verdade. Tá na Ponte Preta. É verdade. Ó, vamos lá. Vamos fazer o quê? Olhar um... Ai... Sério, Pedrosa, eu acho que é para você que querem mandar um recado. Cadê? Pra Bota mim? aqui. Falaram que é muito bom. Ah, esse garoto aqui que fez a minha montagem. Foi ele que fez. Foi ele, é inteligente. PHD Flamengo. O Vasco teve 2 melhores momentos. O início e o fim do jogo. Agora, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu não sei de quem é a imagem, tá? Senão até daria os créditos aqui. Mas teve o jogador do Vasco da Gama discutindo com o torcedor após a partida. Posso explicar isso, O tá, João Vene? Vitor, foi o Tem João Vitor? informações, porque fica só o vídeo cortado, fica parecendo que ele saiu discutindo com o torcedor, foi o João Vitor, de forma deliberada, e não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, um torcedor do Vasco estava pedindo a camisa do João Vitor desde o começo do jogo. O João Vitor, inclusive, no vídeo está o quê? Sem camisa. Ele vai lá, tira a camisa para dar para o torcedor do Vasco. Só que outro torcedor começa a xingar o João Vitor à torta e à direita. E aí o João Vitor retruca xingando também. Eu não vou defender aqui a atitude do João Vitor de retrucar o xingamento, até porque o torcedor está ali, pagou o ingresso, viu um jogo horrível, inclusive de todos, não só do João Vitor, mas coletivamente de todo mundo, e o certo é o jogador ter cabeça e ficar quietinho, ir pro vestiário, fechar a casinha. Mas é só para não parecer que o João Vitor saiu brigando com o torcedor sem que isso não tivesse contexto. O contexto foi esse, explicando aqui para você, que viu o vídeo e só o João Vitor tal. O João Vitor deveria ter feito isso? Não, mas o João Vitor foi entregar uma camisa que o torcedor tinha pedido para ele e ele recebeu xingamentos e depois xingou de volta. O João Vitor tá errado, mas só para explicar o contexto, para a gente não ser injusto com o atleta também. E assim, Em cima desse contexto, eu continuo achando que o jogador tá errado. Ele tem que não estar pode pronto para isso, discutir né? com o Mas acontece torcedor. que quando você tá muito próximo, Sim. mas ele tá à proximidade. Tô te entregando aqui uma camisa. Aí eu tô te entregando, aí vem aqui e ele começa a me xingar. Tem que ter muito sangue frio, né? Eu acho que eu teria, mas muita gente eu sei que não. É difícil, Esse né? é o diferencial Mas de ele vários jogadores. É você ter sangue frio. Não dá para você discutir com o torcedor depois de uma Não, partida não dá. terrível que o Eu Vasco também acho fez. que não. Eu acho que o torcedor... Óbvio, eu não sei o que o torcedor falou também. Ele não pode passar dos limites. Mas o torcedor... Não, foi xingado. O que o torcedor fez, ele pagou o ingresso, ele tem o direito, entre aspas, de protestar. Dentro do limite, obviamente. Se foi dentro do limite, o zagueiro errou O totalmente. certo, dentro do show de horrores que foi ontem, é fechar Ele a casa ele e ir pro nem ia dar a vestiário. camisa, é Fica verdade. quieto, Assim entendeu? os jogadores fizeram, né? Nem entrevista dela É depois do verdade, é a jogo. melhor coisa. Justamente para você não cair na tentação de responder. Ô, Lucas Pedrosa, tem drone da venda do GB no Vasco? É Na isso? verdade, é a venda dos que não foram, né? Por quê? Porque o GB foi vendido aí
vendido ao Fenerbahçe por 3 milhões de euros, vender até para você esses valores. Só que a informação da imprensa turca é que o GB foi reprovado nos exames físicos e ele não vai ser vendido. Ele seria até repassado ao Kazımpampa, se eu não me engano, que é o nome do time, e por um empréstimo, mas o GB volta para o Vasco da Gama, teoricamente, por conta da reprovação dos exames que ele teve. O Marcelo Santana, que é até o diretor de futebol do Vasco, viajou com ele para fazer essa venda. O GB é um jogador de 20 anos, que até era uma promessa da base do Vasco, mas ele teve uma lesão muito séria no joelho do ligamento cruzado anterior. Segundo as informações da imprensa turca, o problema da detecção do exame era na perna direita. Ou seja, a gente tem que esperar para ter mais informações. Mas o fato é que a venda foi cancelada, segundo a imprensa turca. Muito incomum acontecer, mas a gente lembra o Wesley, né? Não é comum, não. Fernanda, olha só para contextualizar, os turcos eles são muito chatos com relação... E aí você conseguiu acompanhar nesse momento que a negociação foi cancelada e o Vasco da Gama não vai vender, pelo menos a princípio, o atacante GB para o Fenerbahçe da Turquia. Mas uma informação muito importante agora sobre reforço em relação a Benjamin Garrett. Segundo informações que eu recebi, é que o Vasco já alinhou a parte salarial e agora é só detalhe realmente que separa Benjamin Garrett da equipe do Vasco, né? Detalhes ali envolvendo o Vasco e a equipe russa que detém os direitos econômicos da equipe, do jogador, Benjamin Garrett. Então, portanto, a negociação agora é equipe para equipe, porque Vasco e Benjamin Garrett, a princípio, está tudo correndo da melhor maneira possível e o acerto já está muito próximo de ser firmado. Informação aqui do Thiago Fernandes, do Goal Brasil, né? Ele passou a informação seguinte, ó. O Vasco entra na briga com o Atlético Mineiro e abre negociações por Rony. O Verdão não define favorito e quer 6 milhões de euros, que equivale mais ou menos a 36 milhões de reais para vender o atacante de 29 anos. O Cruz Maltino tenta ajustar valores com a equipe do Palmeiras. Portanto, o Rony... Mas aí o presidente do Vasco deixou bem claro que já negocia com o Rony, há muito tempo. E agora falta apenas detalhes ali salariais também. E, cara, ajustar essa situação de valor, porque o Vasco não quer desembolsar um valor tão alto assim pelo atacante Rony. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação. Olha, é muito importante, cara. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui do React do Futebol Oficial. Além, é claro, também de ajudar a gente a bater a meta aí de 50 mil. Falta muito pouco, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!